Amém. Obrigado, Sérgio. O Sérgio falou a respeito de manutenção, aí eu estava lembrando do carro dele, né? Se o carro dele precisa de manutenção, imagina eu, né? Não sei se vocês viram ele falando do carro, algumas semanas atrás. Então tá bom, deixa eu me apresentar. Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, eu sou um filho amado de Deus. Nesse momento eu estou me recuperando da insegurança. Essa insegurança ela tem várias ramificações, mas o que eu estou tratando mais é a parte financeira. E eu sou muito grato ao meu grupo de apoio, meu grupo de partilha, porque tenho falado lá, não sou julgado, e de um tempo para cá que eu tenho falado da minha insegurança, eu tenho ficado muito mais seguro e também muito menos preocupado com o futuro. Então eu já sinto os efeitos de poder falar, não ser julgado e pontuar aquilo que realmente eu tenho. Então eu agradeço muito ao meu grupo e também a Deus. Então hoje o passo é manutenção, você está com o papel aí porque tivemos alguns problemas, mas eu gostaria que você acompanhasse, quando eu falar slide 1, você muda a folha, tá? Você vai acompanhando. Então slide 1, vamos falar do passo da manutenção. Primeiro, antes de falar da manutenção, eu estava, lógico, óbvio, eu estava lendo essa lição, e essa lição ela me trouxe o seguinte, todos nós temos que aprender sobre as nossas recaídas, aprender a nomear, a falar, reconhecer as nossas recaídas. Então eu vou falar um pouco mais sobre recaída e no finalzinho eu vou falar sobre a manutenção. Talvez você esteja aqui e você está falando, nossa, eu não preciso de manutenção, mas eu gostaria que você entendesse a sua recaída para poder ter a manutenção, tá ok? Então, próximo slide, slide 2. O que é uma recaída? Recaída é um padrão de comportamento de autoderrota. É um círculo vicioso que pode começar com um gatilho, ou com uma vontade, ou algo compulsório. Então, olha só, a recaída não é quando você acha que você colocou tudo a sua compulsão para fora. Não é quando você... Não é no final, quando você estoura, ou quando você acha que recaiu, que você recaiu. É um círculo vicioso, é um comportamento vicioso. Eu gostaria que você pensasse a respeito da sua recaída. A recaída, ela não acontece em um momento exato. Nós trabalhamos para ela para um fim. A gente vai trabalhando ela para o fim. Eu gostaria que você pensasse aí nas coisas que você reconhece como recaída. Onde será que ela começa? Não é quando você estoura, não é quando você põe a sua compulsão para fora, não é quando você consome algo que você recaiu. Você fala, nossa, recaí. Não é isso. Onde será que ela começa esse círculo vicioso? Onde que começa esse comportamento? Pode ser um link de pornografia, por exemplo. Pode ser também uma promoção que você viu. Ou você viu um sapato bonito. Não estou falando que é errado você consumir. Eu estou falando tudo aquilo que é compulsório, tudo aquilo que é a mais. Então, de repente, você viu uma mulher lá com um sapato bonito. Aí ficou aquilo na cabeça. Tá? Eu não sei se é esse o seu problema. Mas a sua recaída já começou ali, porque você nunca mais esqueceu. Então, de repente, você vai lá no shopping, compra um sapato, compra outro. De repente, faz um gasto que você nem precisa, mas você fez. Tá claro isso? Uma coisa que pode acontecer também, no seu círculo vicioso, no seu comportamento, é você estourar com uma pessoa, a respeito de qualquer coisa, de uma ira. Mas você vem juntando essa ira já há muito tempo já. Só que isso estourou numa pessoa que de repente não tinha nada a ver. Fica claro que é um padrão, é um comportamento padrão que nós temos, um círculo vicioso. Eu gostaria que você pensasse nisso, porque no final eu vou fazer pergunta a respeito disso. E uma coisa legal para você aprender sobre recaída é assim, ó, o slide 3, tá? O padrão de uma recaída, ele é previsível. Eu consigo prever minhas recaídas. Porque, se eu recebo algo, um link, qualquer coisa que mexe com minha compulsão,
já está iniciando alguma coisa que é diferente em mim, né? Que faz parte de mim. Então, ela é um padrão previsível, dá para você prever, e isso é legal. Por quê? Que ela pode te auxiliar a não cair, a recair. Então, você pode mudar o hábito ou pensamentos. Pense aí na sua recaída. O que você pode mudar para não chegar no fim exato dela? Se você está fazendo o CR e consegue nomear suas questões, você sabe que nós damos passos à frente e para a nossa recuperação, mas também damos passos para trás, que chama recaída. Então é o slide 4. Tá vendo eu ia falar em inglês, olha, essas setas? A gente sabe quando faz o CR que damos vários passos à frente. A gente nomeia, a gente vem aqui, a gente canta, depois a gente fala a respeito dos nossos problemas, daquilo que está afetando a gente. Só que e também você deve saber, que alguma coisa vai acontecer com você que você vai recair. Verdade ou mentira? Eu falo por mim que é verdade, né? Então, é esse ponto que a gente vai trabalhar. A gente sabe que damos passos à frente, mas a gente quer tratar esse passo atrás. Por que nós damos esse passo para trás? Né? Outra coisa que é legal a respeito dessa recaída é que ela também humaniza a gente. Saber que eu não sou perfeito. Então, se você anda no shopping, ou se você nasceu numa igreja, qualquer comunidade, de repente você vê aquelas famílias assim, sabe, de propaganda de margarina, assim, e você considera aquelas pessoas perfeitas, de repente você vê essas pessoas como um padrão, mas não é. Ninguém é perfeito. Seja ele quem for, seja ela quem for, seja um pastor, seja uma pastora. Até mesmo o pessoal da propaganda de margarina, eles têm problemas também, né? Então é legal saber que nós damos passos atrás, e isso humaniza a gente, sabendo que a gente não é perfeito. Eu, quando fui para o CR pelas primeiras vezes, eu não enxergava nada. Eu acredito que, eu já vi outras pessoas falando a respeito disso. Quando eu fui para o CR as primeiras vezes, eu não enxergava nada. O que eu tinha, como eu era, eu não conseguia nomear nada, né? E através dos processos, eu fui caminhando e fui me reconhecendo. Onde? Nos testemunhos, né? Na partilha. Tem pessoas também que demoram, de repente, 1 ano para falar na sala. E isso é normal, né? Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, você é novo ou nova aqui, você não está enxergando nada, você não enxerga que você tem recaída. E eu costumo falar assim, se você não enxerga, como eu também não enxergava aqui recaída, você só está vivendo. Porque a gente não tem um padrão, não tem um parâmetro a respeito de Deus nesse sentido, né? De um ensinamento, de um passo, não tem nada, então a gente vai vivendo. Mas depois que você começa a nomear as suas áreas, aí assim a gente começa a ter parâmetros. Sempre lembrando que nosso parâmetro é sempre Jesus Cristo, não é o outro e nem a outra, tá bom? Slide 5. O que pode causar uma recaída? Uma das coisas que pode causar nossa recaída é quando começamos a acreditar na nossa força. E isso, de repente, para mim, eu não preciso nem falar. Para mim, isso é muito sutil, né? É só eu não lembrar de nada, é só não lembrar dessa lição, não lembrar desse passo. Se eu ser o Fábio mesmo, eu vou recair. Por quê? Eu acredito na minha força. Aquilo que eu estou lendo aqui, 6, 7 anos de CR, às vezes não faz muito sentido. Eu não trago para a minha vida, né, na atualidade, no aqui e agora. Eu esqueço e faço o que eu quero. Então isso pode causar uma recaída sim, quando eu acredito na minha força. Uma outra coisa é quando os passos vão perdendo sentido. Aquela área de recuperação que você nomeou vai também perdendo sentido. É quando você reconhece uma área, de repente, mas não é tanto assim. Eu sou mentiroso. Você fala que é mentiroso ou mentirosa aqui no CR, por exemplo. Mas conforme na semana vai passando, nos meses, você fala, mas não minto tanto assim, né? Então, isso pode gerar uma recaída. O slide 6, que fala de Gálatas, por gentileza.
Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? É bem conflitante isso. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Isso está lá em Gálatas. Vamos repetir isso aqui, ó. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Pensa aí no momento que você abandona a força de Deus na sua vida. Que momento que é esse? Isso já faz parte do comportamento de uma recaída, né? O comportamento repetitivo de uma recaída, de autoderrota, né? Slide 7. O que pode causar uma recaída é quando você ignora uma reparação. Por exemplo, no CR a gente fala muito de inventário aqui, às vezes, né? E você deixa esse inventário para lá, você não faz a lista, né? Então você não faz a reparação. Ou quando você tem que fazer uma reparação para alguém, mas você deixa para lá, você não trabalha isso no seu coração. Pedir desculpas no momento certo e tal. Então a gente vai ignorando essa reparação. Então isso pode gerar uma recaída também em você. Aí vem Gálatas conflitando novamente. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Gálatas 5:7. Quem convenceu a vocês a deixarem de seguir a verdade? Eu digo por mim mesmo que sou eu mesmo. Eu largo a verdade, né, de seguir a verdade. É muito interessante essa pergunta. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Se você está num ciclo assim, que você reconhece que está entrando num ciclo de recaída, aí você pode se fazer essa pergunta. Quem deixou você de seguir a verdade que você estava seguindo, que você estava falando, que você até já falou na sala? Quem convenceu você disso? Ao contrário. Então é muito interessante. Uma outra coisa que pode causar uma recaída é tentar recuperar sem apoio. Quando você pensa, ou eu penso assim, eu vou melhorar sozinho, por mim mesmo. Pode gerar uma recaída. Quando você ou eu falamos que nós não precisamos de ajuda de ninguém. Então, quando a gente fala ou pensa dessa forma, estamos simplesmente pedindo uma recaída. Certo? O slide 8. Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. Está em Eclesiastes 4:9, 10. Então é muito bom você pensar a respeito de padrinho, né, de padrinho, de madrinha, para te auxiliar, um prestador de contas, uma pessoa que te ouve sem julgar. E é preferível você pegar alguém do CR, eu aconselho, tá? Porque de repente você vai lá por exemplo, o seu pastor, ele não vai entender das regras. De repente ele te julga, né? De repente ele fala alguma coisa que você não vai gostar. Então eu sempre prefiro pegar alguém do CR porque já sabe as regras. Não que ela não possa errar, mas ela já conhece as regras, né? E vocês dois podem usar isso também. Slide 9. O que pode gerar uma recaída também é quando nos tornamos arrogantes. Aí você fala, nossa, eu arrogante? Eu estava vendo essa lição e falava, acho que eu sou um pouco arrogante comigo mesmo. Nós ficamos confiantes e orgulhosos e dizemos, eu sou forte, eu venci esta mágoa. Eu venci este hábito e eu tenho perdoado esse pessoal, por exemplo. A respeito do hábito, pensa aí um hábito que de repente você deixou e ele voltou depois. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Dentro da sua compulsão, da minha compulsão, isso já aconteceu. Ou quando você fala assim, eu já perdoei esse pessoal aí, eu perdoei essa galera, eu perdoei a minha família. Antes de tudo, a gente tem que lembrar o quê? Quem perdoou eu e você primeiro foi Jesus Cristo, né? Então ele aceitou, amou e perdoou você antes de tudo, né? Quem veio em nossa direção primeiro foi Jesus. Então se um dia você se gabar que falou que perdoou um monte de gente, lembre-se que Jesus que perdoou e perdoa você.
Aí vem o interessante, que é o slide 10. Como prevenir a recaída? Como que eu previno a recaída? É a manutenção do carro do Sérgio? Não é. Mas você pode ter uma manutenção. Como? Mantenha os passos dos quais temos falado. Não esquecer desses passos. Eu falei para vocês aqui, quando eu sou eu mesmo, eu esqueço de passo, eu esqueço que eu estou no CR, minha compulsão é bem maior. Então, lembre dos passos. O slide 11. Passo 7 é o passo de manutenção. Agora a gente está falando da manutenção, tá bom? Aí vem aquela frase que você aquele texto que você já viu várias vezes, de repente não fez sentido, e eu espero que faça sentido para você. Olha como você faz uma manutenção. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Olha como é importante esse texto, quando a gente compreende que precisa de manutenção. Se eu perguntar para você assim, para você pensar para você, né? Qual foi o último dia, ou quando foi que você reservou um dia para você fazer uma autoavaliação sua? Quando que foi esse dia? Quando que você parou para fazer uma autoavaliação? Se demoramos muito, provavelmente a gente está pedindo uma recaída. Faz sentido? Então esse passo 7 é muito importante. Slide 12, olha só o que Marcos fala. Vigiem comigo e orem para que o tentador não domine vocês, pois embora o espírito seja preparado, o corpo é fraco. Marcos 14, 38. Essa frase aqui é bem comum, né? Bem popular. Fala que o corpo é fraco, a carne é fraca, né? E de fato é. O que está falando aqui é que é da natureza humana ter uma recaída. Foi aquilo que eu falei no começo. É da natureza humana ter uma recaída. Voltar às coisas que arruinam nossa vida, mesmo quando sabemos que elas arruinam. E parte da natureza humana deixa os problemas do passado voltarem à tona. Velhas mágoas e vícios nos assombram mais uma vez. Então Jesus disse que você tem que se precaver. E é disso que se trata esse passo. O importante aqui, nessa lição, é observar onde começa a sua recaída e quebrar esse comportamento vicioso, né? Esse comportamento padrão vicioso de autoderrota. Na hora que eu identifico, eu tento quebrar ele e mudar ele. Há 4 precauções que ajudam você a manter a sua recuperação. É o slide 13. 4 manutenções que eu vou falar um pouco. Físico. Você pode falar assim, se perguntar, o que é que meu corpo está me dizendo? Hein, Clô, o que seu corpo está te dizendo? Nem vou falar, que você já me falou. Através de dores e de tensões, como está o seu corpo? Você pode fazer essa autoavaliação. Teve uma época da minha vida, quando eu tive depressão, quando eu tive síndrome do pânico, depois que eu estava super recuperado assim, começou a aparecer muitas manchas no meu corpo, desse lado assim, ó, né? E não coçava. Aí eu fui no médico e ele falou assim, olha, isso que você tem aí é sarna, né? Aí o que você faz? Eu pego, saio, vou fazer remédio lá na farmácia de manipulação e tal, e passava, gastei acho que uns R$500 com esse remédio, daí para mais. E não saiu não coçava, todo manchado. Imagina, recuperei de estresse, de síndrome do pânico e tudo, aí aparece mancha no seu corpo, você nem sabe o que é. Aí quando é sarna, eu juro para você, deu muita tristeza. É muita coisa, né? E muitas manchas no corpo e tal. Aí eu fui fazer um negócio chamado biópsia, né? Sabe qual foi o resultado da biópsia? Nenhum. Nem a biópsia reconheceu o que tinha. Então, o que eu acho que é para mim? É que tipo, foi uma ressaca do que eu passei. Então o corpo reagiu depois. E as manchas sumiram. Então isso aconteceu comigo. E o seu corpo, como é que tá? Muita dor de cabeça,
Dor na barriga. Sim, essa é a Clô. Dor na garganta. O que será que está acontecendo? Faça essa pergunta para você que é muito importante. O emocional. Ou estão reprimir as emoções reais. É como sacudir uma garrafa de coca e não tirar a tampa. Alguém já fez isso? Chacoalhar uma garrafa de Coca-Cola? Eu já fiz isso quando era criança. Então uma hora você vai explodir. É aquele negócio também da ira. Eu também trato a minha ira em terceiro, quarto plano, tá? É você segurar a ira e uma hora estourar. Isso pode acontecer também. Então verifique seu emocional. Se eu perguntar hoje para você, você está magoado? Hoje. Como você se sente? Você está magoado? Não precisa nem responder para mim, tá? Eu estou te perguntando para você responder para você mesmo. Para você mesmo. Você está magoado? Está magoada? Você está exausto? Ou você está exausta? Você está com raiva hoje? Você tem algum ressentimento com alguém? Hoje você está tensa ou passou grande parte do dia tenso ou tensa? Ansioso, ansiosa, amedrontado, amedrontada? Então essas perguntas você pode se fazer e procurar uma saída. Faça uma manutenção no seu corpo também, no seu emocional. O próximo quesito é o relacional. A pergunta é: eu estou em paz com todo mundo? É aquela velha história de você está dormindo bem? Você consegue encostar a cabeça no travesseiro e dormir bem? Você está em paz com todo mundo? Você pode, se você quiser, você pode falar a respeito disso no seu grupo, tá bom? Se alguma pergunta aqui te pegou, você pode falar na sua sala. Se você não está, esse conflito interno vai fazer com que você caia e vai impedir a sua recuperação. Então você está juntando, né? Você está em paz com todo mundo? Se você não está, esse conflito interno vai fazer com que você caia e vai impedir a sua recuperação. Então é importante também fazer essa parte relacional. O espiritual, o último. Estou dependendo de Deus? De momento a momento? Depender de Deus é celebrar as pequenas vitórias que muitas vezes passam desapercebidos. Muitas vezes a gente não percebe o movimento de Deus nas nossas vidas e a gente não dá valor de repente para as coisas pequenas, né? De repente a gente quer muita coisa, mas as vitórias que nós conseguimos a gente esquece de Deus também. Então perguntando para você, se você está dependendo de Deus, você pode agradecer por mais um dia de vida, por exemplo. Cada vez que dependermos de Deus em cada momento, mais vamos celebrar as pequenas coisas. Isso aqui é importante. Cada vez que dependermos de Deus em cada momento, mais vamos celebrar as pequenas coisas. Então, um parâmetro aqui dessa lição 7, manutenção, é reconhecer e tentar quebrar o círculo vicioso, o padrão vicioso da sua vida por compulsão, que chega numa recaída, que eu e você, de repente, fala que recaída é quando você estoura ou põe sua compulsividade para fora, você fala, nossa, recaí. Mas não, algo aconteceu que antecedesse para que você chegasse naquele fim. Isso deu para compreender? Então, tentar quebrar esse círculo vicioso e tentar fazer certas manutenções no nosso dia, na nossa semana, para que a gente possa caminhar. As perguntas para a sala serão estas. Se você quiser, se você tiver à vontade, tá bom? Como é o seu círculo de recaída? Aonde que você acha que começa a sua recaída? O seu padrão de comportamento de autoderrota, onde que ele começa? A segunda pergunta é qual manutenção que você precisa fazer? O que você acha? Ouvindo um pouco dessas histórias aqui, dessa lição, você vai falar sobre o seu círculo de recaída, se você conseguir identificar onde começa. Eu sei que às vezes é muito cedo, de repente está ouvindo isso pela primeira vez, mas de onde você acha que começa? E qual manutenção você acha que deveria fazer, começar a fazer, para a sua recuperação, para a sua manutenção? Eu agradeço por me ouvirem e uma boa noite.